Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Cláudio. Vamos trazer neste vídeo o resumo da 10ª lição, nossa revista da Escola Bíblica de Adulto. Estamos estudando, contextualizando o Evangelho escrito pelo apóstolo João, Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. A 10ª lição, ela vem trazer um ensinamento extraordinário a respeito do exemplo de humildade que Jesus nos dá, né? Primeiramente ali aos seus discípulos, aos seus apóstolos, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Então, o título da lição, o exemplo de humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Nosso textuário, capítulo 13 do Evangelho aqui escrito pelo apóstolo João, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. A verdade aplicada nos ensina que Jesus Cristo, sendo o Senhor e Mestre, é nosso maior exemplo de humildade e serviço cristão. E os 3 tópicos da lição: saber que o Filho de Deus, Jesus, amou seus discípulos até o fim, saber que Jesus, o Filho de Deus, foi servo fiel e humilde, e pontuar, ressaltar as lições da liderança pelo serviço. O Evangelho escrito pelo apóstolo João, como temos estudado, diferentemente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João, ele dá uma ênfase muito maior na divindade, na deidade de Jesus Cristo do que os evangelhos sinóticos. Os milagres, os sinais, os sermões, as declarações do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a água, né? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, está pontuando, né? Nos apontando que Jesus era muito maior do que apenas um humano, era muito mais do que apenas um homem simples. Sim, homem, 100% homem, mas também 100% Deus. A partir do capítulo 13, do capítulo 13 ao capítulo 17, aqui deste evangelho, onde vai culminar com a oração intercessora, né, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, João vai registrar os últimos momentos, né, os últimos ensinamentos de Jesus antes da sua crucificação. E Jesus, ele traz aqui, né, além de todo o seu ministério, mas nesse episódio aqui, Jesus traz um ensinamento extraordinário a respeito da humildade, né? Quando o Filho de Deus, o próprio Deus, lava os pés dos seus apóstolos. O texto bíblico de referência da 10ª lição é o capítulo 13 do Evangelho, escrito por João, capítulo 13, versículos do 1º ao 7º. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, tu não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então, desde o capítulo
13, aqui deste evangelho escrito pelo apóstolo João, Jesus traz uma série de ensinamentos, quando ele lava os pés dos seus apóstolos, ele prediz que Judas Iscariotes iria traí-lo, ele dá instruções, as últimas instruções antes da sua crucificação, aos seus apóstolos, capítulo 14, ele vem nos ensinar, é uma série, irmãos, um ensinamento extraordinário, esses capítulos aqui registrado por João, capítulo 14, quando Jesus vem falar que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, a promessa do Consolador, do Espírito Santo, e culmina com a oração sacerdotal, a oração intercessora, onde Jesus ora, intercede ao Pai, não apenas pelos seus discípulos, aqueles que estavam presentes com ele ali naquele período, mas também por cada um de nós, por cada cristão, por mais pequenino que sejamos, o Senhor Jesus orou ao Pai, intercedeu e rogou por cada um de nós. Então, é uma lição extraordinária essa que Jesus nos ensina. Quando nós lemos, estudamos, meditamos nesses versículos, a gente chora. Quando a gente lê, meditando em cada palavra que Jesus disse aqui, que João registra, a gente chora, porque Jesus está caminhando para o Calvário, caminhando para a cruz, e mesmo assim ele se preocupou com cada um de nós, irmãos. Então, um ensinamento valiosíssimo. Primeiro tópico da lição: Jesus amou seus discípulos até o fim. O amor de Jesus na prática, um amor sem limites, é a extensão do amor de Cristo. Então, esse evangelho escrito pelo apóstolo João, bem como as epístolas, escritas por João, traz, o foco de João é mostrar que Jesus era Deus, que Jesus era divino, que Jesus mostrar a divindade de Jesus. Então, até o capítulo 12, João traz, João, o escritor, traz os ensinamentos, de Jesus, a pregação, os sinais, os milagres, de Jesus, Jesus mostrando através dos seus milagres, dos seus sinais, das curas, da ressurreição de mortos, dando vista a cego, Jesus mostrando que os milagres, os sinais, as maravilhas, as libertações estavam mostrando para nós, primeiramente para aquele povo, para aquele público ali da época de Jesus, que estava apontando, os sinais estavam apontando para algo além, para algo muito mais além do que os simples sinais, do que os simples milagres. Ou seja, quem é este? Quem é este que realiza tamanhas maravilhas entre nós? Então, João vai mostrar exatamente isso, o escritor. Este é Deus, este é divino, este é eterno. João começa o evangelho já apontando isso. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por ele. E sem ele, sem o verbo, sem Jesus, sem a palavra viva, nada do que existe viria a existir, existiria sem Jesus, tá? Então, João nos ensina esta verdade. Jesus é eterno. E a partir do capítulo 13, irmãos, principalmente aqui do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus se concentra mais ali aos seus discípulos, ele se reúne no cenáculo com seus 12 apóstolos e traz essa série de ensinamentos que toca na nossa alma, nos ensinando, nos mostrando. Ele diz: um novo mandamento vos dou, capítulo 13, versículo
capítulo 13, vamos ver aqui, a partir do versículo 34. Novo mandamento vos dou. E que mandamento é esse, irmão? Que vos ameis uns aos outros. E assim como eu vos amo, ameis uns aos outros. Então, o amor de Deus é incomparável. E Jesus resume, coloca os 10 mandamentos em 2. Ama a Deus acima de todas as coisas. E depois, o próximo, como a ti mesmo. Então, ensinamento maravilhoso Jesus traz, né, aqui nessas passagens, nesses capítulos do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Então, João, irmãos, ele relata o momento que Jesus se levantou após a ceia, né, e juntamente com seus discípulos, e traz esta lição de humildade que todos nós deveríamos praticar, não apenas aprender, mas praticar, né? No capítulo 12 do Evangelho escrito por João, João vai mostrar que Jesus é ungido ali por Betânia, né? Jesus tem, ou por Maria, Jesus tem seus pés ungido ali pelaquele perfume, né? Aquele perfume valiosíssimo que Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, né? ela derrama ali aos pés do Senhor Jesus Cristo. João vem tratar também sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E depois Jesus se reúne com seus discípulos, né, no cenáculo apenas com os seus 12 apóstolos, né, aquele círculo de discípulos mais próximos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus lava os pés de cada um deles. Então, esse ato de lavar os pés dos convidados era um serviço, irmãos, realizado pelo servo mais humilde da casa. Muitas vezes era gentios, né? Não era nem judeu que fazia esse serviço. Então, era um serviço que era realizado pelo servo mais humilde daquela casa, né? Quando chegava um convidado, esse lavava os pés, né, deste anfitrião. Jesus está reunido apenas com seus 12 apóstolos. Não existia nem mais ninguém, né, ali no cenáculo. É interessante, irmãos, que nenhum deles tomou a iniciativa, nenhum dos 12 apóstolos tomou a iniciativa de lavar os pés um dos outros, né? A gente vê mais na frente que até pouco tempo eles estavam discorrendo ou debatendo entre si ali quem seria o maior no reino de Deus. Então, Jesus, o Filho de Deus, ele exemplifica o amor e humildade, né, ao lavar os pés de cada um deles. Enquanto eles, estou conjecturando, possivelmente, né, olhando um para o outro, dizendo: eu não vou me submeter a nenhum deles, né? Não sou menor de que ninguém aqui. Deus, o Pai, né, na pessoa do Filho, nos traz esse exemplo de humildade. Porque tudo que Jesus fazia estava em concordância com o Pai. Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Então, no Filho, o Pai nos ensina esta lição extraordinária. Jesus, o próprio Jesus, lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Dá para imaginar isto, para imaginar uma cena desta? O Eterno, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, pegando uma bacia com água, pegando uma toalha e olhando para os seus discípulos, meros mortais, fracos, falhos, e lavando os pés e dando o maior
exemplo de humildade que a humanidade pode ter, que é o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, nos ensinando esta lição, né? E aqui no capítulo 13, versículo 34, ele nos diz isso: um novo mandamento eu vos dou, que vos ame, que vocês amem uns aos outros, que vocês cuidem um do outro, assim como eu faço, como eu estou fazendo. Não existe um maior do que o outro, em outras palavras. Cuide-se, proteja um ao outro. No reino de Deus não existe um maior do que o outro. Somos um corpo, sim, somos membros deste corpo. O corpo tem vários órgãos, tem vários membros, sim, mas cada um contribui para que este corpo funcione perfeitamente. O corpo, cada órgão tem uma função específica, mas nenhuma função é inferior à outra. No reino de Deus, na casa de Deus, no ministério, cada um tem uma função, uma responsabilidade, né? Atribuições diferentes, sim, mas diante de Deus, Deus olha para nós, para mim, olha para você, através do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo, e nos vê todos iguais. O maior no reino de Deus, o maior é Cristo. É o próprio Senhor, o nosso próprio Salvador, e Ele lavou os pés dos discípulos. Ele olhou para o Pai e orou por mim e por você. Ele é nosso advogado. João vai falar isso na sua primeira epístola. Ele é nosso advogado. Nós temos um advogado. Por quê? Porque ele sentiu as nossas dores. Ele passou por situações difíceis. Ele sabe a dor que eu sinto, a dor que você sente. Jesus viveu isso, sem pecar. Mas Jesus sentiu a dor que cada um de nós sentimos. Entende? Por isso nós temos ele como nosso advogado. Entende? E ele nos ensinou esta lição valiosíssima. Morremos, irmãos. Com um dia, 2 dias estamos fedendo, sendo comido por bichos. E tanta arrogância neste mundo. Tantas pessoas orgulhosas, soberbas. E a gente vê o Filho de Deus, o próprio Senhor, nos dando esse exemplo de humildade. Então, quanto mais nos desenvolvemos no reino, né, mas estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir, irmãos. Né? Então, o Filho de Deus teve a preocupação de mostrar seu amor na prática para aqueles que estavam à sua volta. Jesus não só amou, mas também cuidou dos seus discípulos durante todo o seu ministério terreno. Além disso, por onde Jesus passava, por onde o Filho de Deus passava, ele deixava claro que ele não veio apenas para os judeus. João, quando ele registra, quando ele escreve esse evangelho, capítulo 1, versículo 11, ele diz: veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Mas no capítulo 3, versículo 16, João está dizendo que Deus amou só os judeus? Não, o mundo. O mundo. Né? João, o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios que Deus em Cristo está reconciliando novamente o mundo. Não é só os judeus. Né? Jesus veio para todos nós. Né? O próprio ministério de Jesus, a gente vê Jesus andando pelo território samaritano, pregando aos samaritanos, Jesus passando lá pelo território de Gadara, né, onde estava aquele endemoniado, Jesus, né, curando o filho do centurião romano, Jesus curando a filha daquela mulher sírio-fenícia. Então, no ministério de Jesus, Jesus não curou só judeu.
só hebreu, né? Então Jesus veio para todos e ele nos ensina este exemplo de humildade, né? Quando nós vemos no nosso meio, até no meio evangélico, no meio cristão, pessoas que acho que sente-se o rei, sentam nos púlpitos, cruzam as pernas e acham que está tudo bem, que tem que ser servido, quando na verdade Jesus nos ensina a servir. Semana passada, irmãos, eu trazendo um exemplo aqui, estávamos em reunião, né, e tinha um determinado jovem e ele foi chamado a atenção porque ele está saindo para pregar, e não é errado pregar, só que ele tem responsabilidades na congregação e aos domingos ele só aparecia no culto, no dia que ele estava dirigindo, né? E ele foi, a gente conversamos com ele e percebi como às vezes estamos equivocados, né? Porque ele soltou uma palavra e disse que se ele ficasse dentro da igreja, ele não se desenvolveria, ele não se destacaria. Então, analisando, irmãos, essa atitude, essa fala, né, desta pessoa, a gente percebe como as coisas estão invertidas. As pessoas não querem mais servir. A busca hoje é status, curtição, posição, é fama. Mas Jesus não veio buscar fama. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Então, a palavra está sendo pregada, os ensinamentos, a Bíblia está sendo ensinada, mas, infelizmente, né, a gente tem aí nas redes sociais, na internet, tantos exemplos errados, e esta geração, né, de pregadores, de jovens pregadores, muitas vezes estão equivocados quando deixam de ouvir aqueles que estão lhe pastoreando, lhe ensinando, e se espelham em pregadores de internet, que muitas vezes não tem compromisso com sua igreja, não tem compromisso com seu pastor, né? E nós estamos vivendo, irmãos, essa era relativista, esta era onde não se respeita mais a liderança, mas Jesus nos ensina diferente. Jesus nos ensina a servir. Quando Deus tem um chamado na vida de alguém, ainda que o homem não veja, Deus vê. E ninguém, absolutamente ninguém, frustra, atrapalha os planos de Deus. Então a gente precisa, irmãos, ficar na posição. O chamado de Deus na vida de alguém não fica sem se realizar. Se a pessoa permanece em Deus, permanece na brecha. Entende? Então Jesus nos traz este ensinamento. O segundo ponto da nossa lição, Jesus, o servo humilde, né? A verdadeira humildade, o amor que se expressa no servir ao próximo. O Senhor Jesus é exemplo de humildade. Então, Jesus lava os pés dos discípulos, esse exemplo de Jesus, né, lavar os pés dos discípulos, foi um exemplo de humildade, servidão e amor a ser seguido por cada um de nós, né?
a verdadeira humildade. No capítulo 22, versículo 27, o evangelista Lucas, Jesus diz: eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Sou como aquele que serve. Jesus não veio para ser servido. Ele veio servir. Ele entregou, ele deu a sua vida por cada um de nós. No Evangelho, aqui por João, capítulo 10, ele diz: eu mesmo, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém a toma de mim. Eu, por mim mesmo, me entrego a minha vida. Então, isto é servir. Os Filipenses vai registrar, Paulo vai registrar que Jesus deixou a sua glória, né? E veio, se humilhou e veio servir. Então, Jesus lavou os pés dos seus discípulos para nos deixar esse exemplo, né? Jesus quer que todos nós o sigamos, o sirvamos uns aos outros. Então, quando cuidamos de servir uns aos outros, seguimos, irmãos, os passos de Jesus. Quando cuidamos um do outro, estamos seguindo o exemplo de Jesus. Né? Muitas vezes, pedimos ao Senhor, né? Oramos, pedimos ao Senhor que façamos a diferença na nossa geração, que sejamos uma bênção na vida das pessoas. Muitas vezes o Senhor está nos mostrando como fazer, nos ensinando, e estamos esperando algo miraculoso, algo extraordinário, algo esplêndido, quando é na simplicidade, é na humildade, né? São nos detalhes, nos pequenos detalhes, que o Senhor se revela a nós. Estava ouvindo um testemunho, uns dias desses, de uma irmã, e ela, né, estava no trabalho, estava na área de saúde, e durante o seu período de descanso, ela estava com alguns problemas, algumas situações, e ela convidou o Senhor Jesus em oração ali: Senhor, preciso conversar contigo, preciso me desabafar com o Senhor. E ela ia tomar um café, ela ia na cafeteria tomar um café, e ela: Senhor, vamos tomar um café. E foi até a cafeteria tomar o seu café, só que quando ela entra, vai entrando na cafeteria, tem um mendigo na beira da porta. E o mendigo, quando ela entrando, o mendigo pediu um café. Me dá um café. E ela, toda atarefada, né, toda com suas preocupações, quando ela entra na cafeteria, ela fecha a porta, ela se atenta. Eu convidei Jesus para tomar um café comigo. Aí ela volta, sai, e aquele mendigo está lá na porta, né, sentado, todo maltrapilho, todo sujo, na porta ali da cafeteria, e ele estende a mão para ela: me dá um café. E ela percebeu, ela foi despertada. Ela tinha convidado Jesus para tomar um café. Aí ela disse: mas o Senhor só quer um café, não quer um leite, não quer um pão? Ele: não, quero só um café. E deu um sorriso, né, com aqueles dentes de amarelo. Deu um sorriso para ela: não, só o café. Ela preocupada: como é que eu vejo meu Senhor nisso aí? Mas é assim que Deus se revela a nós, né? Às vezes, o Senhor está ao nosso lado e não percebemos a presença do Senhor. Achamos que Jesus vem como um ser todo poderoso. Jesus é simples. A maneira de Jesus se manifestar nós é simples, é na simplicidade. Quando fizer um destes pequeninos, está fazendo a mim. Ameis uns aos outros. Né? Então, essa mulher, quando ela entrou na cafeteria, que voltou, aquele mendigo não estava mais. Então, ela percebeu que, às vezes, pedimos, oramos, e a lição, a Bíblia está nos ensinando, né, a sermos humildes, a olhar para os detalhes, para a simplicidade. E, às vezes, estamos tão preocupados, tão achando, em busca de coisas tão diferentes, mas a Bíblia é simples, irmãos.
é muito simples. Jesus andava entre os simples, porque quem achava que tinha poder, que tinha posição, que tinha dinheiro, desprezava Jesus, porque Jesus veio como simples. Mesmo sendo Deus, ele nos deu o exemplo de humildade, entende? De servir. O Senhor veio para servir, né? Então, assim como Jesus não viu nada que ele desmerecesse naquela atitude de servir, né? Nós também não devemos achar que é tarefa menor servir os nossos irmãos. O grande no reino é Cristo, irmãos. Nós estamos aqui para servir, né? Então, por que ninguém, irmãos, porque nenhum dos apóstolos se ofereceu para lavar os pés uns dos outros e do próprio Cristo? Por quê, né? Será que não estamos agindo como cada um, como aqueles apóstolos, querendo ser maior do que o outro? A gente precisa refletir, irmãos, né? A gente precisa refletir sobre o nosso papel no reino de Deus. Finalizando, Jesus pratica a humildade. Jesus serviu com humildade. Jesus liderava mesmo sob pressão. O Senhor Jesus, obediente até a morte. Então, contextualizando, trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa geração, para o nosso tempo, estamos inseridos, irmãos, em uma sociedade que vive uma competição desenfreada, né, em busca de status social. O exemplo do jovem que eu falei, um exemplo de querendo buscar posição, querendo buscar destaque, quando o essencial é a nossa comunhão com Deus. Então, vivemos nessa corrida para ocupar os primeiros lugares, para se destacar, né, para fazer qualquer coisa para alcançar posição, para ser notado. E esquecemos do essencial, do principal. A humildade na vida de Jesus sempre foi, né, e sempre será nosso maior exemplo. Ele desceu do seu trono, desceu da sua glória, se esvaziou da sua glória, tornando-se semelhante a cada um de nós, né? Paulo fala isso lá nos Filipenses, capítulo 2. Entende? Então, o serviço cristão, irmãos, se baseia na humildade, no exemplo, no modelo que Jesus nos deu. E ali Jesus deu um tapa na cara dos seus apóstolos, né? Em outras palavras, eu sendo o mestre, eu sendo o Senhor, estou lavando os pés de vocês. Então, assim como eu fiz, façais vós também. Não somos, vocês não são como o mundo, vocês não agem, não se comportam como o mundo faz. No mundo, um serve ao outro e aquela escada no reino de Deus é diferente. Quanto mais o Senhor nos chama, nos capacita, mais devemos servir. Porque grande no reino é o Senhor. Então, o maior líder da história da humanidade, da história, ele servia. Ele fazia tudo para servir. Entende? Jesus estava seguro de sua identidade, de quem ele era, por isso ele não tinha problema em servir. Será que servir? Será que as pessoas têm medo de perder a posição que têm? Quem estamos imitando? Não existe, irmãos, cadeira cativa no ministério, não. Na igreja, não. Deus chama quem Ele quer. Quem tem esse medo, porque muitas vezes está onde Deus não chamou. Está em um lugar que Deus não colocou. Entende?
Porque se tem o chamado de Deus, se for Deus que colocou, essa pessoa não vai ter medo de servir, não vai ter medo de perder o lugar que está. Porque se foi Deus que colocou, ninguém tira. Mas estamos com nossos corações cheios de vaidade, cheios de egoísmo, achando que somos alguma coisa quando não somos nada, grande, o maior, o poderoso, o autossuficiente é Deus. Então, quanto mais servimos, mais imitamos o Senhor Jesus Cristo. Então, um líder, ele é engrandecido durante o tempo de suas maiores dificuldades. Então, quase todo mundo pode liderar quando as coisas estão ótimas, os ventos estão a favor, né? Mas um verdadeiro líder, ele se faz, né, quando as coisas estão difíceis. O maior líder é aquele que veio dar o exemplo, aquele que veio colocar a mão na massa. E Jesus nos ensina isso. Nosso Senhor manteve a humildade e a obediência até a morte, e morte de cruz, né? Estamos aí no tempo, novamente, do estrelismo, da busca desenfreada pelos aplausos, pelo reconhecimento. Mas Jesus não ensina dessa maneira. Que aprendamos, irmãos, com o exemplo de Jesus. Jesus é Deus. João está falando desde o início aqui do seu evangelho. Jesus é Deus. Jesus é eterno. Jesus é eterno. Mas Jesus lava os pés dos discípulos e diz: assim como eu faço, façais-vos também. Ameis uns aos outros. Cuideis uns dos outros. E assim estaremos desenvolvendo, exercitando, anunciando, vivendo o reino de Deus entre nós. Que Deus nos abençoe, irmãos.